seja muito bem-vindo ao seu canal IAG Moçambique. Você é o nosso convidado especial para a nossa meditação do pôr do sol de hoje, para podermos abrir o sábado junto com Deus. Mandar um abraço para nossos irmãos do IAG Angola e também do IAG Brasil. Então, venha comigo para essa leitura. Mateus capítulo 14, verso 22 em diante. Logo a sair, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, vemos aqui um momento em que Jesus Cristo ele despediu os seus discípulos para que fossem adiante dele. Enquanto os discípulos fossem adiante dele, ele ficava a despedir a multidão. Que multidão é essa? A multidão que pôde presenciar a multiplicação dos pães e também dos peixes. Então, poderam ver lá essa grande bênção. Então, nesse cenário, Cristo ele enviou seus discípulos à frente dele para que pudessem ir avante. E ele ficava para despedir essa mesma multidão. E depois de algum tempo, os discípulos eles afastaram-se de Jesus, foram, portanto, nesse barco e foram um pouco mais distantes. Então, vendo que eles estavam um pouco mais distantes, a vários metros, podemos dizer assim, de distância, eles estavam a passar por algum momento turbulento. Então, haviam lá algumas ondas, o vento que era contrário ao que eles estavam a fazer. Então, vemos esse que é um grande cenário do que acontece nos dias de hoje. Aqueles que aceitam caminhar com Cristo, aqueles que aceitam andar no caminho que Cristo trilhou, eles sempre são contrários àquilo que diz a massa de todo o mundo. Então, isso é o que acontece conosco. E é assim como nós nos vemos diante deste mundo, sempre contrários àquilo que Satanás coloca no mundo, pois é ele quem está a comandar a grande multidão do mundo. Então, continuando aqui, podemos ver o seguinte: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Então, vemos também mais um grande ensinamento para nós. Embora nós tenhamos escolhido seguir a Cristo Jesus, se nós não colocamos a Ele nos nossos caminhos todos os dias, porque vemos aqui que os discípulos eles não estavam com Cristo no barco e não estavam com Cristo nesse caso. Quem sabe estavam lá a pensar várias coisas que não condizia com aquilo que eram os ensinamentos de Cristo. E eles ficaram com medo quando viram alguém andar por sobre as águas e pensaram que fosse um fantasma. Então começaram a ter medo. Então vemos o que Cristo aí diz mais à frente. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então, o que Cristo ele quer nos dar, uma das primeiras coisas é exatamente isso: tirar o medo da nossa cabeça. Essa é a primeira coisa que Cristo quer tirar da nossa mente como cristãos, ao passarmos por alguma tribulação, ao passarmos por qualquer outra situação. Cristo não deu-nos um espírito de covardia, um espírito de medo, mas um espírito de coragem. É por isso mesmo que ele, ao chegar aos seus discípulos, disse: não temam, tenham bom ânimo. Continuando, 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Preparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Então, vemos aí, mais uma vez, os discípulos, ou por outra, Pedro, neste caso agora, ele colocando uma prova para Cristo. Se de fato era Cristo, ele pediu que o mandasse ir ter com ele por sobre as águas. Parece que Pedro queria ter uma prova e Cristo deu essa prova, dizendo: venha. E quando ele saiu, ele olhava para Jesus, começou a caminhar. Enquanto ele caminhava, olhando para Cristo, não submergia. Mas em dado momento, quando ele parou de olhar para Cristo e começou a olhar para as ondas do mar,
e começou a olhar também, ou por outro, começou a reparar para o vento, começou a olhar o que estava ao seu redor, para as suas tribulações, ele começou a perder a fé e começou também a ter medo. E por isso mesmo ele submergiu. Então nós temos que andar com muita fé, olhando para Cristo em toda e qualquer situação. Cristo nos chama a não termos medo. Por que é que nós não devemos ter medo? Ou por outra, qual é a receita ou qual é o segredo para nós não termos medo? O segredo é não olhar ou não nos focar nas dificuldades, não nos focar nos problemas, mas nos focarmos em Cristo, pois é Ele quem faz o querer e também dá-nos o realizar. Todas as coisas que nós precisamos encontramos apenas em Cristo. Em nós mesmos não existe nada de que nós possamos nos gloriar. De nós mesmos, nós não temos nada. O sol, a lua, a terra, o ar, tudo isso vem de Deus. Então, se tudo isso vem de Deus, Ele não pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos para poder estar em pé neste mundo. E além disso, para podermos alcançar a vida eterna. Então, nós não podemos ter esse espírito de medo. Esse espírito de medo é o que nos afasta de Cristo. Quando nós andamos com medo, quando nós andamos ao lado de Cristo, fazendo aquilo que Ele nos manda para fazer, mas com medo, sempre, mas sempre mesmo, nós iremos falhar. Então, nós temos que sempre focar em Cristo apenas. Continuando, vamos aí fechar. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Então, por mais que nós caiamos em tentações, por mais que nós caiamos em alguma dificuldade, embora Cristo já tenha nos dado as diretrizes de como nós devemos andar, Ele está sempre apto para poder nos estender a mão e poder nos erguer, nos levantar. Enquanto ainda existe graça neste mundo, Cristo estará sempre, mas sempre mesmo disposto a nos poder levantar. Mas vemos aqui que Pedro, para poder ser levantado, ele pediu socorro. Então nós também temos que fazer o mesmo, pedir socorro. Qualquer tentação, se nós não formos já pedir socorro, quem poderá nos salvar? Se nós não formos já falar, se nós não formos já nos manifestar que precisamos desse mesmo socorro de Cristo, para que nós possamos exercer fé nele. Se formos já falhar, vamos pedir socorro. Ele está pronto, está apto, ele está disposto naquele mesmo exato momento para poder nos livrar. Então, que possa ser abençoado por essa meditação, que não possamos ter medo, que possamos ter um espírito de coragem e coragem em Cristo, nos focando apenas em Cristo, pois se formos nos focar em outras coisas, vamos sempre perder o norte. Bom, então essa foi a nossa meditação para o pôr do sol para o dia de hoje, e para fechar vamos aqui orar. Oremos. Bendito Pai, nós te damos, Senhor, pois o Senhor nos dá um espírito de coragem, não um espírito de covardia, não um espírito de medo. Enche-nos, Senhor, da coragem que vem apenas dos anjos dos céus, da sua paz, e que possamos, Senhor, nos focar apenas em Cristo Jesus. Ser comigo e também com o meu irmão ou a minha irmã que está nesse momento a orar, que possamos ter um feliz sábado em nome de Cristo Jesus. Amém. Assim sendo, não esqueça de dar um like, de comentar se quiser e também compartilhar essa meditação para que mais pessoas possam ser abençoadas por Deus. Até mais!